Bom dia aos presentes, aos convidados. Hoje, dentro da reunião de relações, da reunião ordinária da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Caetano do Sul, ouviremos uma apresentação da colega Priscila Rebanda Fernandes Kimura sobre planejamento previdenciário. Depois ela vai esclarecer melhor sobre o tema, tá? A Priscila, ela é membro da nossa comissão, é advogada há 15 anos, habilitada no Brasil e em Portugal, membro da nossa comissão, como eu disse, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. Trabalha principalmente com planejamento previdenciário, regime geral previdenciário, nacionalidade portuguesa e advoga com o escritório 100% digital. Ela poderá complementar mais alguma coisa sobre a atividade dela. Priscila, por favor, você está com a palavra. Muito obrigada, Marcos. Boa tarde, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre planejamento previdenciário internacional, que ele surge baseado do Acordo Previdenciário Internacional, né? E vamos contextualizar um pouquinho, né, e também falar um pouco sobre os planejamentos e os acordos, né? Na verdade, os acordos surgiram entre Brasil e tem vários países, né, que possuem acordo com o Brasil. De uma certa forma, existem os bilaterais, por exemplo, Brasil e Portugal, que é o que eu mais atuo, e os multilaterais, que tem mais de um país envolvido, como, por exemplo, os ibero-americanos, que Portugal também faz parte. E por que surgiram, né, os acordos? Falando-se um mundo cada vez mais globalizado, né, as pessoas trabalham em empresas multinacionais, ou mesmo, como no meu caso, imigram para outro país, e passam a ter contribuições previdenciárias em outro país. Mas também ela tem uma bagagem do país ou de origem dela, muitas vezes, né? Então, você trabalhou 5 anos no Brasil, aí foi para Portugal, trabalhou mais 5, aí recebeu uma proposta, foi para a Espanha, trabalhou mais 5. Pensando num cenário ali de um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, como você se aposenta se você não verteu contribuições suficientes para nenhum país, né, para ter uma aposentadoria pura? Nesse momento surge o acordo. Então, assim, é uma forma que os países meio que entraram num consenso da seguinte forma: o profissional ele informa, né, através do acordo, né, tudo feito de uma forma entre os países, né, pelos organismos de ligação, não é uma coisa como se funciona no Brasil, né, a pessoa trabalhou no funcionalismo público, pega uma certidão de tempo de contribuição e leva no INSS e lhe apresenta. Não, não funciona assim, é tudo entre os organismos de ligação, né, que são agências específicas, né, tanto aqui em Portugal tem as suas agências, como no Brasil também, que fazem esse trâmite, e aí as pessoas conseguem levar o tempo trabalhado de um país para o outro, para poder se aposentar. E uma coisa que geralmente gera muita dúvida é assim, né, trabalhei no Brasil, recolhi em reais e vou me aposentar em euro, né, o pessoal acha que você leva a moeda, mas na verdade você está levando o tempo de contribuição. E o acordo, ele é muito bom da seguinte forma, nesse exemplo que eu dei, quando a pessoa trabalhou em vários países, sem ter tempo suficientemente em cada um deles. Então, ela permite que a pessoa venha se aposentar, mas não necessariamente o acordo pode ser a melhor opção, né? Pode ser que a pessoa tenha benefícios financeiros muito mais vantajosos se, por exemplo, ela trabalhou 15 anos no Brasil, né, tendo tempo mínimo no Brasil, e aí ela imigrou para Portugal, e aqui ela veio recolher a contribuição dela, mas ela já tinha uma certa idade, já tinha um certo tempo, né, trabalhado ali, e que não faz sentido ela pegar e usar, né, para o Brasil mesmo, porque nem precisaria, ela tem direito no Brasil, nesse exemplo que eu dei último agora, a um benefício puro, né, de 15 anos de contribuição, e aqui em Portugal se aposenta com mais idade que o Brasil, né, hoje no Brasil as mulheres estão 62, né, a regra geral, né, pós-reforma, e aqui em Portugal está beirando os 66, mais ou menos. E o que acontece? Você trabalha mais tempo aqui, uma aposentadoria inteira, mais ou menos, uns 40 anos, né? Para você, recolhendo aqui para o sistema português, e a pessoa que já tem 15 no Brasil, não vai trabalhar os 40 aqui. Então, precisa do mínimo de 15 aqui em Portugal. Então, ela
pega, eu trabalhei 10, faltou 5, ela pega 5 do Brasil e consegue um benefício meado em Portugal e um benefício não meado, né, 100% no Brasil. De uma certa forma, é muito bom porque permite mais de uma aposentadoria, dependendo do caso, né? Então, existem várias formas de você conduzir, né, essa questão da vida da pessoa, né, profissional, quando ela imigra para país. Porque eu dei esses exemplos mencionando Portugal, mas tem países, cujo eu já fiz planejamento, que não tem acordo internacional de previdência, como, por exemplo, a Inglaterra. E aí, como que fica a pessoa que vai imigrar, ou já está morando, né, no caso da cliente que eu atendi, e trabalha para aquele sistema e não desconhecia, né, e até 2020 não era possível pagar o facultativo no Brasil, agora é possível, né, então a pessoa consegue imigrar, recolher para o país que ela está trabalhando e garantir uma aposentadoria do Brasil. Por quê? E se ela não ficar tempo suficiente naquele país que não tem acordo com o Brasil para se aposentar, ela passa a não estar protegida, ela não vai ter benefício nenhum. Então, hoje, países cujo o Brasil tem acordo, é possível você recolher como voluntário, né? Voluntário, facultativo, voluntário é o termo que a gente usa aqui em Portugal, como facultativo, né? E também países, principalmente, que não tem acordo com o Brasil, a pessoa pagar como facultativo, porque se lá na frente, naquele país, não der nada certo, ela não ficar tempo suficiente para se aposentar, do Brasil ela garante uma aposentadoria. Então, são possibilidades. Entrando no mérito do acordo, né, de fato internacional, quando um cliente entra em contato, fala assim, eu vou imigrar, ou eu já imigrei, e eu estou preocupada com a aposentadoria, porque eu estou ali na faixa dos meus 40 e poucos, 50, está longe ainda, ok, mas e lá na frente, como é que vai ser? Então, o primeiro passo que eu sempre faço com todo mundo que eu atendo é, qual é o seu plano de imigração? Né? O que que você busca? Você vai estudar por um tempo? Você quer construir uma vida naquele país? Quais as suas metas? Ou você vai, né, trabalha de forma remota e vai continuar trabalhando para o Brasil, mesmo morando fora, não pretende exercer nenhuma profissão aqui. Então, a gente faz uma análise do qual é o objetivo da pessoa. Partindo disso, a gente verifica a média de recolhimento que essa pessoa tem no Brasil e verifica quanto que ela teria que pagar para manter essa média, né, de uma certa forma, porque como facultativo, ela não teria necessidade de voltar a pagar no Brasil. Então, a gente verifica se vale a pena ela pagar, né, se ela não vai estar pagando para o sistema sem ter um retorno financeiro futuramente, né, do que ela está recebendo, ou mesmo quanto que ela teria que recolher para ela ter o montante que ela espera lá na frente. Então, são formas que a gente consegue direcionar para que a pessoa tenha lá na frente um retorno financeiro do decorrente, né, do recolhimento de contribuição do trabalho dela, que tende a manter ela no futuro. Porque, veja bem, quando a gente pensa em imigrar, a gente lida com um fator muito complicado, que é a moeda, né, que é uma cotação que sobe e desce, e ultimamente o Brasil, o real está muito desvalorizado frente ao euro, e o dólar, então, quando a pessoa imigra para um país cujo poder de compra, quando você tem real e gasta em euro, é muito complicado. Então, se você parar para pensar que, eventualmente, a pessoa pode também imigrar para um país cuja moeda local é mais forte que o real, né, o poder de compra aumenta, mas geralmente as pessoas acabam imigrando para países como Estados Unidos, que é a maior imigração, e Portugal, que cresceu muito ultimamente. Então, requer um planejamento muito grande, porque ninguém quer transformar a imigração um pesadelo, né? Tem que ter uma estrutura para que quando você se aposente, você consiga permanecer naquele país, né? Então, são possibilidades aí que a gente senta com os clientes e avalia e mostra o cenário. Da mesma forma que eu brinco que é um GPS, né, o planejamento, porque a gente vai seguindo uma rota, e aí eventualmente vem uma mudança, uma reforma da Previdência novamente, porque até eu me aposentar, certamente, aí vai ter mais de uma reforma, né, o sistema está sempre se ajustando aí para manter o equilíbrio financeiro e atuarial, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, hoje, vamos dar um exemplo básico. Homens e mulheres que já estavam no sistema quando veio a reforma, era 15 anos de contribuição mínimo
mais a idade, tem regras de transição, ok, mais 15. Os homens que entraram no sistema após a reforma, a carência já não é 15, já é 20. Então, assim, se a pessoa pretendia recolher por um determinado período, eu vou pagar 15 anos para o sistema. Não, mas a coisa mudou, e eventualmente, até eu me aposentar, pode ser que venha uma regra de transição e que fala, olha, não só a idade, mas pode ser que o tempo de recolhimento também aumente. Então, quando você faz o planejamento de uma pessoa, você tira um raio-x daquela situação, daquele momento que a pessoa está vivendo, perante as regras vigentes, e você faz uma projeção futura baseada na regra vigente. Mas se vier uma lei que muda todo esse cenário, você precisa rever esse planejamento. Porque a pessoa às vezes fala, eu fiz um planejamento no passado, sei lá, 3, 4 anos atrás, com uma outra advogado. Ok, o que ele passou na época estava certo, mas a lei mudou, então agora a gente precisa reajustar essa rota. Um exemplo que eu posso dar para vocês. A pessoa que recolhe, por exemplo, sobre X salários, né, 3, 4 salários, né, pensando numa pessoa que imigrou para fora, que tem eventualmente um poder aquisitivo um pouco mais alto, tal, eu vou pagar sobre X salários de forma facultativa. E aí, todos os anos, ela faz o pagamento mensal ali do recolhimento para a segurança social. Só que ela faz baseado naquele valor, e ela não pega e não ajusta o valor no ano seguinte, porque tem a inflação, tem o aumento do salário mínimo, tem uma série de coisas, então você tem que ir ajustando o cálculo. É a mesma coisa que você pega uma pessoa que recolhe sob o mínimo no Brasil. O salário mínimo muda todos os anos. E aí, o que que acontece? Se ela vira o ano e ela continua pagando sob o salário anterior, porque ela não se atentou que o salário mínimo mudou, porque ela está morando fora e aquela realidade não faz parte mais do dia a dia dela, lá na frente ela vai ver que vai estar tudo com recolhimento a menor, e o recolhimento a menor não entra no cálculo, né? Então, precisa complementar, então assim, tudo vai dando mais trabalhinho lá na frente para você regularizar, se você não se atentar a determinados detalhes, como eventualmente o pagamento da contribuição da Previdência dentro do prazo, né? Muitas vezes a pessoa deixa para o último dia para pagar no mês para emitir a guia, e já aconteceu do sistema ficar fora do ar e a pessoa não conseguir emitir a guia, e aí a guia fica em atraso, e ela estava contando com aquela guia para carência, para manter a qualidade de segurado. Então, eu acho que o planejamento envolve muitos detalhes, não apenas a questão monetária, da moeda, das possibilidades. Começa com o objetivo que a pessoa tem ao emigrar. Primeiro passo, o destino onde ela está indo e o que ela espera para o futuro, aliado também ao poder aquisitivo dela, porque às vezes ela sai do país com um projeto, e aí ela vai no país de destino e ela não acha aquele emprego que ela estava almejando, ou o salário de acordo com o que ela queria num primeiro momento recém-imigrado. E tudo isso dá impacto nas contas, no financeiro, e que reflete também na contribuição previdenciária. Muitas vezes os clientes falam, Priscila, eu tinha ideia de pagar X valor, mas a coisa mudou, por hora não vai dar, eu vou ter que reajustar. Ok, a sua média de recolhimento, sei lá, era 3 mil, era 4 mil, para a Previdência, né, ali não o valor da guia, mas, enfim, a média de pagamento, né, sobre o que ela recolhia. E aí a gente verifica que, olha, Priscila, eu não vou conseguir manter esse padrão. Ok, você quer reduzir, mas isso vai ter um impacto lá na frente, porque hoje a lei mudou, não é mais 80% dos maiores salários, excluindo 20%, que era antes da reforma, todo o período contributivo. Então, isso vai fazer com que a média lá na frente caia. Então, às vezes, num determinado cenário, é melhor a pessoa não pagar por um tempo do que ela pagar com um valor mais baixo. Entende? Ela pode vir a perder a qualidade de segurado se ela não tomar determinados cuidados, mas a gente sempre tem que buscar mostrar para o cliente as possibilidades, né? Porque o planejamento é isso, é a análise do cenário da pessoa e mostrar as possibilidades para que ele tenha uma melhor rentabilidade no futuro. Agora, de uma certa forma, eu sempre oriento os clientes o seguinte: é bom pagar. Por quê? Se lá na frente, no país de destino, não der certo, você pode garantir a sua aposentadoria no Brasil. E digo mais, a pessoa às vezes pode querer se aposentar no país que ela imigrou, mas ela opta, por algum motivo, por retornar ao Brasil. E se ela contribuiu nos dois países e conseguir benefícios ou meado ou independente, vamos supor, aposentou em Portugal,
né? Usou o acordo, que é um valor menor, porque é meado, né? Mas ela veio para o Brasil, aquele valor em euro convertido em real tende a aumentar o poder de compra dela. Já quando traz de lá para cá, para Portugal, reduz o padrão. E também tem a questão do imposto de renda, né? No momento do pagamento do benefício, como também no recebimento do benefício previdenciário, né? E digo isso porque, por exemplo, uma pessoa que recebe com salário mínimo no Brasil é isento de imposto de renda na fonte, mas quando ela vem para Portugal, ela tem 25% na fonte no Brasil, por causa da tabela do imposto de renda, né, tudo de acordo com a lei do imposto de renda, vai descontar 25% na fonte, e ainda ela vai ter a conversão da moeda que reduz, achata ainda mais, independente do valor. Então, aí se você parar para pensar, mas eu recebia quase ali 6 mil reais, nossa, um benefício extremamente alto para o poder do Brasil, que a média dos benefícios no Brasil está em torno de 2,5, 3,5, 4, quando muito. Dificilmente você pega alguém que tem uma aposentadoria de valor muito elevado. Mas vamos pensar num caso que a pessoa se aposentou com um valor altíssimo. Então 27,5%, eu vou recolher 25%, beleza, né? Eu vou pagar menos até na fonte. Será? Vamos lá. Quando você está no Brasil, você tem outros abatimentos. Você teve médicos, teve isso, tem filho, escola, você vai abatendo o imposto de renda, né? Aqui não, é 25% bruto e ainda convertido, né? E agora aqui em Portugal acabou o Estatuto do Residente Não Habitual, que você mostrava a renda que você vinha do Brasil, né? O que você faturava lá por 10 anos. Portugal tem conhecimento disso através do imposto de renda que você apresenta, mas não era tributado. Hoje, agora, né? Quem começou agora, digamos assim, que não pegou o estatuto, né? Ou mesmo veio antes, mas não aderiu, enfim, ela vem com a renda de fora, ela é tributado no país de origem e é tributado a diferença do valor aqui em Portugal, porque aqui o imposto de renda, que é o IRS, pode ser bem alto, muito mais alto que no Brasil, pode chegar acho que até quase 48%. Então, o imposto tende a ser alto. Então, muita gente pensa nas possibilidades, como conduzir isso, né? Continuo recebendo no Brasil, trago o benefício para receber numa conta portuguesa. Então, são possibilidades, né? Agora, por exemplo, aquele país que não tem acordo com o Brasil, né? Ele vai ter que receber em reais mesmo, eventualmente pagar um imposto lá, né? E dar um jeito de trazer o dinheiro para Portugal. Ou Portugal é o meu exemplo, né? Mas assim, outro país que não tem acordo, como a Inglaterra, por exemplo. Então, digamos que não tem uma regra exata para o planejamento, são detalhes que a gente aborda, mas eu diria que, como cada um tem uma história, uma vida contributiva diferente, cada planejamento é único, né? É baseado sempre no histórico e no objetivo de vida das pessoas. Teve gente que falou assim: olha, eu estou imigrando, eu tenho filhos, ok, mas para mim, para o meu cenário, não quero recolher para a Previdência do Brasil, não faz diferença se lá na frente eu atingir a idade, eu dou entrada, mas não quero manter a qualidade de segurado, não quero melhorar o benefício. E ok, é a decisão da pessoa. A gente mostra todos os cenários, sugere eventualmente o que seria mais interessante, mais prudente, mas a decisão sempre cabe ao cliente, né? Então, é isso, gente. Espero ter elucidado. Eu queria saber se alguém tem dúvida, uma questão. Certamente aparecerão. Mas vamos lá. Primeira que eu vou perguntar aqui, primeiro que eu vou então, no evento da OAB, advogados ouvindo, jovens advogados que queiram iniciar uma carreira, de repente, internacional promissora e queiram trabalhar com essa assessoria. Você faz uma assessoria hoje, você faz um planejamento hoje para uma pessoa se aposentar daqui não sei quantos anos, pode ser que ela nunca mais te procure. Como que o profissional cobra por esse planejamento? O profissional cobra por ato, né? Então, por exemplo, eu fiz um planejamento hoje, e aí, vamos supor, essa pessoa pode vir a me chamar no futuro para poder fazer a aposentadoria dela, ou ela pode me chamar daqui a algum período para rever esse planejamento, essa rota, né? Então, porque assim, um planejamento nunca é só um planejamento. Para você chegar
ao ponto de você entregar um cálculo para o cliente, você fez toda uma análise. Você vai analisar o CNIS dessa pessoa, todas as carteiras de trabalho, você vai pedir o extrato do FGTS. É como falam no criminal, eu não sou criminal, mas você vai puxar a capivara da pessoa ali. E você vai ter que esmiuçar vínculos com problema, vínculos possíveis de resolver, vínculos que não dá para resolver, verificar se a empresa faliu, às vezes uma questão de atividade especial, porque às vezes a pessoa extraviou a carteira, vai ter que ir atrás de massa falida, de uma série de questões, e aí você consegue falar, olha, se regularizar isso, você tem X tempo de contribuição, você pode se aposentar em tanto tempo, e o valor do benefício vai girar em torno disso, que é uma estimativa, gente, não é preciso, uma estimativa mais precisa que seja esse valor. Agora, esse vínculo aqui, se você não conseguir o PPP, não vai dar para validar como especial, você não vai conseguir, talvez, essa empresa faliu, você não tem mais documentação, a empresa não recolheu no extrato do FGTS, a gente vai vendo as possibilidades de validar aquele vínculo. Por quê? Para o INSS, o CNIS é prova plena. O judiciário entende que a carteira é prova plena. Mas são vínculos que você precisa, às vezes, juntar mais de uma documentação contemporânea, ou seja, da época que a pessoa trabalhou, para validar aquele vínculo. E o que é sempre o ideal é você regularizar isso antes do processo de aposentadoria. Entende? Porque quando a pessoa quer se aposentar, ela já está cansada, ela não vê a hora de parar de trabalhar e poder desfrutar a vida. E às vezes, quando você apresenta um pedido de aposentadoria faltando documentação, eventualmente pode conceder, mas vai conceder com valor inferior, porque não regularizou a situação, ou mesmo demorar muito mais a análise da concessão do benefício, né? Ou abrir uma carta de exigência e você ter 30 dias para juntar uma documentação que mesmo, vamos supor, se eu, advogada, fosse atrás pessoalmente ou estando no Brasil, eu não conseguiria fazer em 30 dias, entende? Então, o ideal é que a gente consiga desenrolar tudo isso antes, para no momento da aposentadoria estar certo. Então, o advogado que quer trabalhar com isso, ele faz o planejamento, mas ele consegue trabalhar com outros serviços também em conjunto, para que o objetivo final seja a concessão do melhor benefício para o cliente. É isso. Ok, então quando o cliente te procura, como você vai cobrar por atos, você não tem como fazer um preço fechado para ele, que você não sabe o trabalho que vai dar, é isso? Não, o valor do planejamento a gente consegue estimar, mas, por exemplo, se eu tiver que fazer trabalhos a mais, por exemplo, calculei e vi que tem o CNIS dele está com uma série de problemas. Aí eu vou ter analisado esse CNIS, eu vou ter a prática do dia a dia, sabe, mais ou menos o trabalho que vai dar regularizar aquilo. E aí você passa um valor de acordo com o diferente. Oi, perdão. Trabalho adicional até que deixa tudo preparadinho para ele. Isso. Não, e tem clientes que falam, não, tudo bem, eu entendo, doutora, mas eu vou trabalhar mais tempo, essa empresa aqui tem um vínculo lá no início da minha carreira de 3 meses, e eu acho que correr atrás desses 3 meses vai dar mais trabalho do que eu trabalhar 3 meses a mais, entende? Mas você pontuou isso no planejamento. Ele tem ciência que se não arrumar aquele vínculo, não vai entrar. Entende? Isso que é importante, o cliente ele toma a decisão, mas ele está ciente da consequência do ato dele, digamos assim. Perfeito. Wagner levantou a mão. Wagner, diretamente da Itália, Wagner. Olá, doutora, tudo bem? Olá, doutor Wagner. Bom dia a todos aí. Uhum. Doutora, nós trabalhamos, né, com cidadania italiana, né? E os nossos clientes geralmente têm dúvidas sobre a previdência, né? Certo. Podemos passar o contato da doutora para esclarecimentos e futuros clientes? Pode sim. Então tá bom. Eu peço à doutora Bianca, pegar todos os contatos para a gente poder encaminhar para a doutora. Sim. Obrigado, viu, doutora? Nada, imagina. Excelente palestra, viu? Obrigada. A Itália também possui acordo, né, com o Brasil, então são possibilidades. Exatamente. Uhum. Muito obrigado. Nada, imagina. Olavo. Oi, bom dia ainda, né? 11h29. Bom dia a todos. Perdão, caiu minha conexão agora. Na verdade, não caiu a conexão. Eu estou com problema na fonte. Já comprei umas 5 fontes desse computador e não resolve. Às vezes o computador está bichado. Doutora, só uma curiosidade, que na verdade ficou 2 curiosidades que eu não entendi bem.
Bastante simples. No Brasil, o STJ determina que qualquer pagamento seja feito em moeda nacional, né? Então, por exemplo, se o estrangeiro recebe um salário, o salário pode ser calculado em dólar, mas ele é convertido em real quando depositado em conta corrente no Brasil. Se Sim. você, por exemplo, tem esse acordo de reciprocidade previdenciária entre Brasil e Portugal, contribuiu direitinho tal, você, sei lá, vamos fazer um cálculo para ficar mais exato, recebe R$ 5.000 de aposentadoria no Brasil. Vamos supor que a cotação esteja 5 para 1 o euro, né? E aí você muda para Portugal, você vai receber 1.000 euros em Portugal, ou você recebe 1.000 euros em Portugal, você vai receber 5.000 euros no Brasil, desculpa, R$ 5.000 no Brasil. É assim que funciona na prática? É mais ou menos assim. Vamos lá. Você recebe um benefício brasileiro, tá? Esse benefício é isento, se você opta, porque são 2 cenários. Vamos lá, vamos contextualizar. A pessoa que é aposentada, mora em Portugal, mas não deu a saída previdenciária, que é diferente da saída tributária. Saída previdenciária é, eu quero receber o benefício no Brasil. Então, ela tem um procurador para receber, fazer o primeiro saque para ela, porque se ela não levantar o benefício em 2 meses, o benefício volta para o INSS. Então, esse primeiro saque tem que ir na boca do caixa ali, fazer a transferência para a sua conta que você está habituado, ou mesmo ter ali... manter aquela conta que o INSS designa para você. Então, se essa pessoa não deu a saída previdenciária, ela está fora, ela apresenta os documentos que ela está fora, e esse procurador levanta para ela o benefício, né? Então, nesse caso, o benefício está no Brasil. Ela vai receber, porque esse procurador vai pegar e vai fazer uma transferência internacional pelo Remessa Online, o Wise ou qualquer outro, para ela na conta portuguesa, tá? Mas então, se é isento, se ela até... Ai, mudou a tabela, mas era 1923, mas acho que subiu a tabela para 2000 alguma coisa. Se tiver algum tributarista vendo e eu errar, eu não acompanhei isso, mas aumentou um pouco a faixa de isenção do imposto de renda. Então, se não for isento de imposto de renda, ela vai receber aquele valor exato pelo procurador e o procurador vai enviar para cá. Agora, se ela optar por receber esse benefício aqui em Portugal, se é um salário mínimo ou limitado ao teto, vai ter o imposto de renda, independente de montante, de 25% na fonte. Aí, o Brasil reteu o imposto de renda, ele vai enviar, se não me engano, era o Citibank, que é o banco responsável por envio. Ele vai enviar. Esse envio para países com acordo internacional é isento de custo. Então, não vai ter esse custo de remessa que o Remessa Online, por exemplo, cobra de você. É isento de custo. IOF vai ter? Eu acho que não. É isento de custos o envio para cá. A questão é, quando ele chega aqui, ele vai ser convertido em euro e a cotação do momento, entende? Para cair na conta. Então, exatamente, você nunca sabe quando vai cair. Qual o valor que vai cair. Tá, então só para entender, os 25% retidos na fonte no Brasil, né? No Brasil, você vai pagar. Tá, e aí vai para a segunda parte da minha pergunta. Portugal, primeiro, só por curiosidade, Portugal tem a questão de residente fiscal não habitual, né? Que a pessoa pode ficar tributado como 20% por um período de 10 anos como alíquota máxima. Mas eu sei que a União Europeia estava pressionando muito para isso acabar em questão de aposentadoria. Justamente porque o sueco, o francês, o sei lá o que, mudava para Portugal, que é mais barato, receber a aposentadoria dele em Portugal. E aí eu nem sei como é que está essa regra. Mas, havendo acordo de bitributação, como há entre Brasil e Portugal, aí você ficaria isento de pagar a tributação em Portugal, porque já pagou no Brasil? Nesse caso, sim, do RNH, mas o RNH acabou. Acabou em dezembro de 2023, e agora em 2024... pontualmente um caso ou outro de quem já tinha comprado o imóvel, já estava montando toda a estrutura para vir residir aqui, aí você tem que comprovar, mas assim, é um caso ou outro. Na verdade, válido para todo mundo que imigrava até dezembro de 2023. Era o prazo para entrar com o RNH. Então, quem pegou, pegou, quem não pegou, Inês é morta, como a gente fala aqui em Portugal, né? Então, o que acontece? Agora, o que está valendo é o acordo de não bitributação. Então, pensa, se você já pagou 25% no Brasil e o montante que você tem vindo do Brasil, ou mesmo de investimentos, aplicações e outras coisas que você tem lá, porque você tem que declarar, né? Ambos os países, para não ser evasão de divisa, né? Crime tributário. Você tem que declarar, e aí você vai pagar aqui a diferença
do montante, por exemplo, se você teria que pagar 36% de imposto de IRS, um exemplo. Você pagou 25% no Brasil, você vai pagar a diferença. Então, entre aspas, você acaba sendo bitributado, mas você vai ser tributado de acordo com o país onde você foi, o seu domicílio fiscal. Se você está com o seu domicílio fiscal aqui em Portugal, você paga o imposto aqui. O grande X da questão é que 99,9% das pessoas saem do Brasil e não dá saída fiscal lá. Então, em tese, você passa a ser responsável por pagar imposto nos dois países, entende? Então, aí, entre aspas, tanto Portugal pode tributar tudo que você tem lá, como se o Brasil souber o que você tem aqui, ele pode tributar também, porque você não escolheu um país para ficar, entende? Mas aí entra o acordo de bitributação. Você é tributado. Qual que é a alíquota agora em Portugal, que não tem mais o. Eu acho que a máxima é 48, ou quase. Mas assim, se você for ver, você vai ganhar em real, você vai converter 5 para 1, você não vai ganhar a alíquota máxima, né? Você não vai ganhar na alíquota máxima. Não. Pensando num benefício previdenciário, não. Porque mesmo um benefício de valor altíssimo no Brasil, quando você converte, reduz. Mas, geralmente, as pessoas que buscam planejamento internacional, ela não vem só com o valor de aposentadoria, entende? Porque não dá para viver quando você converte. Mas supondo que fosse um valor de aposentadoria, e aí fosse uma alíquota de 30% em Portugal pelo esse valor, né? Que não é a alíquota máxima. Você pagou os 25% no Brasil, tem um acordo de bitributação. No momento que você for declarar o imposto de renda em Portugal, eles vão verificar esse valor de 25% que já foi pago no Brasil e falar a diferença de 5%. É assim que funciona. Em tese é isso. Não sou contabilista, nem contadora, né? Como é que eu falo, mas em tese é isso. E, na verdade, você tem que informar. É diferente um francês, um suíço, que por estar dentro da União Europeia, os sistemas se cruzam, entende? O Brasil não. Você tem que trazer os seus impostos de renda e apresentar nas finanças. Perfeito, claro. Sim. Obrigado. Nada. Bom dia, doutora Priscila. Olá, excelente bom dia. apresentação. Uhum. Eu sou tributarista, né, na área internacional. Se eu estiver falando alguma coisa errada, ai, Jesus. Mas é exatamente isso. Tributa-se no Brasil em função dos tratados, leva para o país de residência e lá paga-se a diferença, quando tem tratado. Se por acaso não tiver tratado, paga-se nos dois países. Agora, um dos pontos que é a aposentadoria no Brasil, que hoje em dia a maioria recebe por um salário mínimo, né, que é 1.000 e pouquinho, 1.200 e poucos reais, e a isenção é de 2.259 de imposto de renda. Então, até esse valor é isento aqui no Brasil. Ou seja, quando leva para o país, mas se não é residente, paga-se 25%. Agora, a diferença pode ser compensada, que foi pago aqui no Brasil, aí em Portugal, em função de tratado. Sim. Mas ainda assim, a tabela de Portugal é muito maior. Dessa forma, paga-se imposto no Brasil, ainda que faça a saída definitiva, paga-se imposto no Brasil e paga-se imposto em Portugal. Normalmente, o que eu aconselho o meu cliente é fazer a saída definitiva e pagar 25%. Doutora? Ficou mudo. Ficou mudo. Vamos ver se ela... Acho que ela vai voltar. Não? Acho que a conexão. Enquanto ela... Deu. Agora acho que voltou. Agora não. Alguns optam... Voltou, alguns optam por não fazer a saída definitiva, deixa o dinheiro no Brasil e chega a não declarar em Portugal. Porque daí teria que pagar um valor bem mais alto. Então, paga as contas, normalmente deixa a família no Brasil, paga as contas no Brasil e acaba não declarando. Mas não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é realmente fazer a saída definitiva, fazer o comunicado
migrar com tudo muito certinho, para que não haja problema. Já está num país estranho, né? Vai ser sempre estrangeiro, não adianta querer mudar e achar que vai ser considerado uma pessoa do país, não vai. Vai ser sempre estrangeiro, vai ser sempre mais fiscalizado, vai ter um olhar diferente, inclusive do governo. Então, a melhor alternativa realmente é fazer o comunicado, saída definitiva e pagar a diferença do imposto, e graças a Deus que com Portugal tem o tratado, né? Sim. Então, vai pagar menos do que se não tivesse. Mas é isso. Obrigada, viu, doutora? Excelente apresentação. Daí, eu tenho um cliente que está saindo do país, indo para o México, que participa desse mesmo tratado ibero-americano de Portugal. Certo. Se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria. Sobre o tratado ibero-americano mesmo. Olha, vou te confessar uma coisa, eu nunca apliquei o ibero-americano. Eu sempre busquei, nos casos, a maioria dos meus clientes, Portugal, né, que eu estou aqui, eu lido com Portugal e tal. Quando você pensa para Portugal, olhando o cenário, Brasil, Portugal e ibero-americano, o Portugal ele é muito mais protetivo do que o ibero-americano. Por quê? São vários países e você tem que pôr de uma forma que cubra uma proteção mínima em todos eles, certo? Agora, como minha grande foco de atuação é Portugal, eu já fiz um país ou outro, um pouco fora, mas naturalmente por eu estar aqui, por eu ter direcionado para Portugal, é a maior procura. Então, a cobertura protetiva é muito maior. Então, assim, eu teria que dar uma olhadinha como fica, né, no ibero-americano, e eu sempre busco estudar um pouco da legislação do país de destino, e no caso, né, por Portugal ser português também, o acesso à literatura e tudo mais, ou mesmo até ir à segurança social e tirar uma dúvida pontual do cliente, uma questão mais específica, é um acesso para mim muito mais tranquilo, e aí eu consigo estender um pouco além do acordo. Então, eu teria que dar uma estudadinha um pouco mais a fundo para pontuar para a doutora esse caso, mas a gente pode conversar para poder auxiliar. Não tem outro tipo de tratado com o México. O ibero-americano. Eu acho que é ibero-americano só. É, só o ibero-americano. Obrigada, doutora. Só um detalhe para vocês. Sobre esse tratado ibero-americano, ele se trata de um acordo previdenciário ou uma compensação Não, é um acordo tributária? previdenciário. Acordo previdenciário, ok. Olá. Só uma coisa que não me ficou claro, só isso, talvez os dois possam responder. Eu entendo a importância de fazer declaração de saída definitiva do país, principalmente países que não têm acordo de bitributação com o Brasil. O exemplo dos Estados Unidos, você faz e tudo mais, você faz a saída definitiva, você não vai ser tributado no Brasil e nos Estados Unidos. Mas em acordo, países como Portugal, eu tenho um amigo, cliente, inclusive, que vive em Portugal e ele nunca fez a declaração de saída definitiva. Ele ainda tem negócio no Brasil e tem acordo de tributação Brasil-Portugal. Tem algum prejuízo concreto de você não fazer essa declaração de saída definitiva nesse caso? E uma outra coisa que acho que cabe compensar é que cabe mencionar, olha só, explico, é que os Estados Unidos, por exemplo, faz compensação de certos tributos, até para países que não têm acordo. Né? Meu ex-padrasto americano morava no Brasil e compensavam pelos alguns tributos que ele pagava no Brasil, no salário dele, no imposto de renda, ele cidadão americano no Brasil. Mas o Brasil não faz isso. Né? O Brasil não compensa de jeito nenhum. Se não tiver acordo de bitributação, você morre lutando lá na Receita Federal e não compensa o que você já pagou no outro país. Bom, eu vou falar e depois eu peço para a doutora Cláudia complementar com uma parte mais técnica. Vamos lá. De uma certa forma, as pessoas optam por não dar saída fiscal do Brasil, porque investimentos em dólar, investimentos em euro, rendem muito pouco. E o Brasil, a Selic é uma loucura. Então, assim, as pessoas optam por investir no Brasil porque a rentabilidade é maior. Mesmo convertendo, acaba sendo mais interessante. E se a pessoa dá saída fiscal, ela não pode ter conta em corretora de valores, ela pode investir em ações, mas como um não residente.
Então, é diferente quando a pessoa é residente no país. Então, ela quer migrar para Portugal, mas continuar pagando a Netflix em real, entende? Ela quer ter não quer pagar os 25% do imposto de renda para trazer o benefício para cá, ela quer manter um pezinho em cada país e as coisas todas separadas. O problema lá na frente por exemplo, eu tenho um seguro de vida no Brasil, aí eu migrei para Portugal, um exemplo, e não avisei esse seguro de vida que eu estou morando aqui. Aí eu morri, o fato gerador aconteceu aqui, o óbito. Esse seguro iria me cobrir se eu estivesse fora do Brasil? Ela não informou o seguro, ela nem sequer olhou esse detalhe, ela simplesmente saiu. E isso pode ter um impacto. Ou, por exemplo, eu vim aqui para Portugal, eu conquistei, trabalhei também, paguei contribuição no Brasil, mas eu trabalhei aqui, eu recebi em euro, eu comprei um imóvel. Aí vivi aqui, sei lá, X anos. Aí eu quero voltar para o Brasil e eu não tenho necessidade de manter esse imóvel aqui. Eu vou vender esse imóvel, eu quero levar esse dinheiro para lá, mas esse dinheiro eu ganhei aqui. Entende? Eu paguei o imposto dele aqui, eu vou levar ele para lá, não dei saída fiscal do Brasil, porque esse dinheiro entra na conta, o Brasil vai tributar. Mas eu já paguei o imposto dele aqui, quando eu comprei, quando eu vendi. Então, tem esse problema de movimentação de um país para o outro. E o dinheiro tem que ter lastro, né? Tem que ter, saber de onde ele foi para onde ele vem. Então, por um tempo, pode ser que dê certo, mas vai chegar uma hora que, no mundo cada vez mais globalizado, as informações cruzam, e aí você vai pagar um imposto altíssimo pela sonegação. Doutora Cláudia, confirme ou me corrija se eu estiver errado, por favor. Então, assim, tem dois pontos. O primeiro, Brasil e Estados Unidos. O Brasil, apesar de não ter um acordo firmado com os Estados Unidos, ele aceita a reciprocidade dos Estados Unidos. Outros países não existe essa reciprocidade. Ou tem acordo ou não tem acordo, compensa ou não compensa. Agora, em relação mesmo aos Estados Unidos ainda, em 2022, nos Estados Unidos também fazia essa reciprocidade. Porém, em 2022, essa reciprocidade acabou com o Brasil. Não existe mais Estados Unidos para o Brasil. O Brasil, não sei se não percebeu essa não reciprocidade mais, porque a alegação dos Estados Unidos, isso no finalzinho de 2022, em dezembro de 2022, alega que o Brasil não faz parte da OCDE, então não vai mais ter reciprocidade, aceitar a compensação de impostos. Porém, eu não sei se o Brasil não percebeu ou se não é conveniente para o Brasil. Hoje em dia, no Brasil, ainda existe a reciprocidade, ou seja, hoje ainda pode haver a compensação. Sobre levar ou não levar, fazer ou não fazer a saída definitiva, eu tenho clientes que não fizeram a saída definitiva. O que é do Brasil, mantém no Brasil para manter as contas e etc. E paga imposto lá fora, declara e paga imposto lá fora também, mas isso é uma decisão do cliente que a gente precisa respeitar. Não, eu tenho família lá e o dinheiro que eu recebo de lá, eu mantenho família, mantenho imóveis, mantenho condomínio e etc. E não quero fazer. Sabendo, a gente precisa avisar da bitributação, né? E que não faz a saída definitiva. Por outro lado, quando ele opta por fazer a saída definitiva, o governo tem uma visão melhor do que ele tem lá fora, ele declara o que ele tem lá fora, apesar que se não fizer a saída definitiva, ele também pode declarar o imóvel, deve declarar o imóvel que ele tem no exterior. Se ele recebe aluguel do exterior, ele declara aqui no Brasil, ele paga imposto no Brasil e pode compensar lá fora também. Então, assim, a decisão de fazer ou não a saída definitiva deve ser do cliente, porque a gente analisa caso a caso. Se ele faz a saída definitiva e depois tem outros gastos aqui no Brasil,
não compensa muitas vezes ficar fazendo conversão de dinheiro. Sim. Então, para esse caso específico, vale a pena manter aqui no Brasil. Eu iria além. Eu acho que agora, só pegando um gancho, um problema que eu vejo da questão da compensação Brasil e Estados Unidos, doutor, inclusive na sua palestra a gente conversou sobre isso, é o problema que o Brasil tem com muitos países que têm acordo, que é a definição que o Brasil dá ao conceito de renda e tributação de renda, né? Que gerou, por exemplo, inclusive a denúncia do acordo Brasil-Alemanha, pela Alemanha saiu do acordo, porque o Brasil tributava questões que a Alemanha considerava que não deviam ser tributadas, e isso acho que gerou essa discussão também com o Brasil e os Estados Unidos. Isso, exatamente. Então, é assim, hoje, alguns países que tinham o tratado, o acordo, hoje em dia não tem mais. Então, todas as vezes que um cliente for sair, a gente precisa olhar na época o que está vigendo, porque o que existia no passado, hoje em dia está tendo uma mudança muito grande. A senhora tem alguma consideração, doutora Priscila, a respeito? Não, eu acho que está muito certo. É que, assim, na prática, o que a gente vê é que as pessoas, né, saem e não fazem essa comunicação do que ganham num país no outro. Esse é o que É um geralmente... grande erro, é um grande erro. Que pode dar problema. Porque ela não quer declarar, ela não faz, ela não sai legalmente do país, né? Essa é a grande verdade, porque se ela sai com o ânimo de morar fora, se ela sai para passar alguns meses, não vejo necessidade. Agora, se ela sai com o ânimo de morar fora, eu aconselho a fazer a saída definitiva, e assim não precisa cumprir aqui no Brasil as obrigações acessórias, né, que devem ser cumpridas se não faz a saída definitiva. Então, mas varia de caso a caso, eu analiso caso a caso para poder aconselhar o meu cliente na época. Sim, com certeza. Perfeito. Alguém de vocês sabe me dizer se existe acordo previdenciário com os Estados Unidos? Existe. Acho que desde 2018 tem acordo com os Estados Unidos. Eu confundi acordo tributário, que não tem previdenciário, tem? Previdenciário. Não, previdenciário tem. É um dos países, né, onde tem mais imigração, né? Então, os Estados Unidos tem Japão. O Japão, se não me engano, o Japão e os Estados Unidos são os únicos que protegem os militares também, porque os outros é regime funcionalismo público e o regime geral. E o Japão, ele permite a devolução das contribuições que você pagou e, eventualmente, você não quer usar o acordo para aposentar um benefício meado, Brasil e Japão, ou se você optar, o Japão te devolve o que você pagou lá, em termos de contribuição. Tem todas umas regras específicas, mas sim, então tem algumas peculiaridades. Todos protegem uma proteção mínima, né, que é a invalidez, a morte. Agora me fugiu outra do banco. Mas são três. E a doença. Invalidez, a doença e a morte. E alguns protegem mais, outros protegem menos. Como eu mencionei, o ibero-americano ele é mais restrito. O Brasil e Portugal ele é mais grande, abrangendo até assistência social. Então é bem interessante. E é isso, gente. Excelente. Muito bom o assunto, mas estamos encaminhando para o final. Mas se alguém tiver mais alguma consideração, mais algum questionamento, fiquem à vontade. Ok. Ok, então eu acho que podemos encerrar, né? Muito obrigado. obrigado. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Todos pela presença. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.